Você já se perguntou como era o mundo antes da Bíblia? Como viviam as pessoas, o que acreditavam e quais eram suas histórias? Imagine um tempo em que as histórias que conhecemos hoje ainda não haviam sido escritas, e os povos antigos viviam suas vidas sem o conhecimento das Escrituras. Como eram suas mitologias? Quais deuses veneravam e que mitos contavam para explicar o mundo ao seu redor? E as suas religiões, como praticavam a espiritualidade e buscavam respostas para os grandes mistérios da vida sem as sagradas escrituras? E não é só isso. Como era a economia desses povos? Como trocavam bens, acumulavam riqueza e desenvolviam tecnologias? E quanto aos seus conflitos e guerras, como eram suas batalhas, suas estratégias militares e as razões por trás das lutas que travavam? Como se organizavam socialmente? Quais eram suas hierarquias e papéis de gênero? E quais avanços científicos e filosóficos fizeram, que eventualmente influenciaram culturas posteriores e até mesmo a nossa? Neste vídeo, vamos explorar essa fascinante era pré-bíblica e entender o contexto histórico e cultural que precedeu a criação dos textos sagrados. É um mergulho profundo em uma época cheia de mistérios, mitologias e avanços impressionantes que moldaram a humanidade de maneiras que ainda estamos descobrindo. Gostaríamos de agradecer a um de nossos inscritos, pois este vídeo foi feito a partir da sugestão de um de vocês nos comentários. E fica aqui o meu humilde convite. Caso você também queira que abordemos algum assunto em específico aqui em nosso canal, comente agora mesmo logo abaixo nos comentários quais outros assuntos que você gostaria que fosse abordado em nosso canal. Vamos juntos fortalecer a comunidade de nosso canal. Compreender o mundo antes da Bíblia é crucial para termos uma visão mais ampla e completa da nossa história. Essas antigas civilizações lançaram as bases para muitos dos conceitos que mais tarde seriam incorporados nas Escrituras. Suas culturas, crenças e modos de vida fornecem um rico pano de fundo que nos ajuda a apreciar ainda mais os textos bíblicos e sua importância. Além disso, conhecer essas histórias nos permite ver como os seres humanos sempre buscaram respostas para os grandes mistérios da vida e da existência. Então, se você está curioso para saber mais sobre o mundo que existia antes da Bíblia e quer entender melhor o contexto histórico e cultural que deu origem às Escrituras, continue conosco. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Prepare-se para uma exploração fascinante e reveladora do passado da humanidade. A partir de agora, vamos embarcar em uma viagem ao passado para explorar algumas das civilizações mais antigas e fascinantes que já existiram: a Suméria, a Índia e a China. Estas civilizações não apenas floresceram, mas também lançaram as bases para muitos aspectos da sociedade moderna. A Suméria, localizada na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, é frequentemente considerada a primeira civilização do mundo. Surgiu por volta de 4.000 anos antes de Cristo e é conhecida por suas conquistas notáveis. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita do mundo que permitiu a comunicação e o registro de eventos históricos, transações comerciais e códigos legais. Além disso, construíram zigurates, templos monumentais que serviam como centros religiosos e administrativos. A arquitetura suméria também incluía complexos sistemas de irrigação que permitiram a agricultura em larga escala, essencial para sustentar suas cidades-estado. No governo, os sumérios estabeleceram uma estrutura política com reis e conselhos, criando um modelo de administração que influenciaria civilizações futuras. Vamos agora para a Índia Antiga, uma terra rica em diversidade cultural e avanços tecnológicos. A civilização do Vale do Indo, que existiu aproximadamente de 3.300 a 1.300 anos antes de Cristo, é uma das mais antigas e enigmáticas da região.
As cidades de Harappa e Mohenjo-Daro são exemplos de planejamento urbano avançado, com ruas organizadas, sistemas de drenagem e construções de tijolos uniformes. A agricultura também floresceu no Vale do Indo, com o cultivo de trigo, cevada e algodão, além da criação de gado. No campo da governança, ainda que detalhes específicos sejam limitados devido à falta de tradução de sua escrita, evidências sugerem uma sociedade organizada com uma administração centralizada e possivelmente sistemas de mercado regulados. A Índia antiga também é famosa por suas contribuições culturais, incluindo os Vedas, textos sagrados que formaram a base do hinduísmo e da filosofia indiana. Finalmente, vamos para a China antiga, onde dinastias como Xia, Shang e Zhou estabeleceram os alicerces de uma das civilizações mais duradouras do mundo. A China antiga é conhecida por suas inovações tecnológicas e culturais. A invenção do papel, a pólvora e a bússola são apenas algumas das muitas contribuições chinesas. No campo da agricultura, os chineses desenvolveram sistemas avançados de irrigação e cultivo de arroz que sustentaram grandes populações. A Grande Muralha da China, começada na dinastia Qin, é um exemplo monumental de suas habilidades arquitetônicas e de engenharia. Em termos de governança, a China desenvolveu um sistema burocrático complexo, com uma administração centralizada que perdurou por milênios. O conceito do mandato do céu, que legitimava o poder dos imperadores, foi fundamental na formação da estrutura política chinesa. Cada uma dessas civilizações antigas trouxe contribuições únicas que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. A Suméria, com sua escrita e zigurates, a Índia, com suas cidades planejadas e textos sagrados, e a China, com suas inovações tecnológicas e monumentos arquitetônicos, são testemunhos do engenho humano. Explorar suas histórias nos permite entender melhor nossas próprias origens e o desenvolvimento da civilização global. Ao aprender sobre essas antigas culturas, vemos como os seres humanos sempre buscaram formas de organizar suas sociedades, melhorar suas tecnologias e expressar suas crenças e valores. Imagine viver na Suméria antiga, onde o dia a dia era regido por um complexo sistema de escrita e leis que garantiam a ordem e o progresso. As zigurates, com suas majestosas escadarias, não eram apenas centros religiosos, mas também lugares de aprendizado e administração. O uso da escrita cuneiforme em tábuas de argila revolucionou a maneira como as informações eram registradas e transmitidas, marcando o início da história documentada. Na Índia antiga, cidades como Harappa e Mohenjo-Daro representavam o auge do planejamento urbano. Com suas ruas perfeitamente alinhadas, sistemas de saneamento avançados e estruturas residenciais padronizadas, esses centros urbanos eram um modelo de organização e eficiência. A agricultura, base da economia, era sustentada por técnicas de irrigação sofisticadas que garantiam colheitas abundantes e sustentáveis. Além disso, os Vedas, textos que surgiram nesse período, proporcionavam uma rica tradição espiritual e filosófica que influenciaria toda a região. Na China antiga, a engenharia e a inovação estavam no centro do desenvolvimento cultural. A construção da Grande Muralha não só representava um feito arquitetônico colossal, mas também simbolizava a determinação e a habilidade dos chineses em proteger e unificar seu território. A invenção do papel transformou a maneira como o conhecimento era compartilhado, permitindo a disseminação de ideias e a educação em massa. O mandato do céu, um conceito político e religioso, conferia legitimidade aos governantes e estabelecia uma conexão divina entre o imperador e seus súditos. Agora vamos adentrar as mitologias e religiões primitivas que moldaram as civilizações antigas antes da era bíblica. Imagine um mundo onde cada fenômeno natural,
Cada estrela no céu e cada mistério da vida era explicado por histórias fascinantes e deuses poderosos. As mitologias suméria, greco-romana, hindu e outras oferecem um vislumbre profundo de como essas culturas entendiam o universo ao seu redor e como essas crenças influenciavam todos os aspectos de suas vidas. Comecemos com a mitologia suméria. Na antiga Mesopotâmia, a Suméria é conhecida como a civilização que deu origem a uma das primeiras mitologias registradas. Os sumérios acreditavam em uma vasta panteão de deuses que governavam todos os aspectos do mundo natural e humano. Entre os principais deuses estava Anu, o deus do céu, Enlil, o deus do vento e das tempestades, e Enki, o deus das águas doces e da sabedoria. Uma das histórias mais famosas é o épico de Gilgamesh, que narra as aventuras do rei Gilgamesh de Uruk em sua busca pela imortalidade. Este épico não só é uma das primeiras obras literárias da humanidade, mas também reflete a visão suméria sobre a vida, a morte e a busca pelo sentido da existência. Os mitos sumérios eram profundamente entrelaçados com suas práticas religiosas, onde os templos serviam como centros de culto e oferendas eram feitas para apaziguar os deuses e garantir suas bênçãos. Os sumérios acreditavam que os deuses tinham o poder de determinar o destino dos homens e que suas ações podiam influenciar a vontade divina. Isso se refletia em suas práticas cotidianas, onde os rituais religiosos eram uma parte essencial da vida. Eles construíam templos majestosos, conhecidos como zigurates, que serviam como pontes entre o céu e a terra. Estes templos não eram apenas locais de adoração, mas também centros de administração e economia, onde sacerdotes desempenhavam papéis fundamentais na gestão das cidades. As oferendas de alimentos, bebidas e outros bens eram feitas regularmente para garantir a favor dos deuses, e os sacerdotes interpretavam os sinais divinos para guiar as decisões da comunidade. Avançando para a mitologia greco-romana, encontramos uma rica tapeçaria de histórias que ainda ressoam na cultura ocidental moderna. Os gregos antigos tinham uma visão antropomórfica de seus deuses, imaginando-os com formas humanas e características muito semelhantes às dos mortais. Zeus, o rei dos deuses, governava o céu e o trovão, enquanto Poseidon comandava os mares e Hades reinava sobre o submundo. Hera, esposa de Zeus, era a deusa do casamento e da família. Entre os mitos mais conhecidos estão os 12 trabalhos de Hércules, a Guerra de Troia, narrada na Ilíada, e a Odisseia de Homero, que conta as aventuras de Odisseu em seu retorno para casa. Esses mitos não eram apenas histórias, mas lições sobre virtudes e fraquezas humanas, heroísmo e tragédia, e o relacionamento complexo entre os deuses e a humanidade. As práticas religiosas incluíam festivais elaborados, sacrifícios e rituais destinados a honrar os deuses e buscar sua favor. Na Grécia Antiga, os mitos desempenhavam um papel crucial na educação e na moral da sociedade. Histórias como a de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade, ensinavam lições sobre rebeldia e suas consequências. As tragédias gregas, representadas em festivais como o de Dionísio, exploravam temas de destino, orgulho e redenção. Esses festivais eram eventos comunitários significativos, onde toda a cidade se reunia para assistir e participar, reforçando os valores culturais e sociais através do teatro e da música. Os romanos, por sua vez, adaptaram muitos dos deuses e mitos gregos, dando-lhes novos nomes e incorporando-os em suas próprias tradições. Júpiter, Juno, Netuno e Plutão são equivalentes romanos de Zeus, Hera, Poseidon e Hades, respectivamente. A mitologia romana também introduziu figuras como Janus, o deus das portas e começos, e Vesta, a deusa do lar, cuja chama sagrada era mantida pelas vestais no coração de Roma. Os romanos utilizavam os mitos para justificar suas conquistas e expansão,
acreditando que tinham o favor dos deuses em suas campanhas militares e empreendimentos políticos. Na Índia Antiga, a mitologia hindu apresenta uma visão do cosmos profundamente espiritual e multifacetada. A religião hindu é uma das mais antigas do mundo e suas histórias estão compiladas em textos sagrados como os Vedas e os Puranas. Entre os deuses mais venerados estão Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Cada um desses deuses possui inúmeras encarnações e avatares que desempenham papéis específicos em mitos e lendas. Por exemplo, Krishna, uma encarnação de Vishnu, é um herói central no Mahabharata, um épico que inclui o Bhagavad Gita, um diálogo filosófico fundamental para a doutrina hindu. As histórias de Rama e Sita no Ramayana também são essenciais, retratando ideais de dever, devoção e moralidade. A mitologia hindu não é apenas uma coleção de histórias, mas uma parte viva da prática religiosa e cultural, influenciando rituais diários, festivais e a arte e a literatura indiana por milênios. A mitologia hindu é rica em simbolismos e ensinamentos espirituais. O Bhagavad Gita, por exemplo, aborda questões filosóficas profundas sobre o dever, a justiça e a natureza da alma. As histórias de deuses e deusas como Durga e Kali ilustram a luta eterna entre o bem e o mal e a capacidade de transformação e renovação. Festivais como Diwali, o Festival das Luzes, comemoram a vitória do bem sobre o mal, enquanto Holi celebra a chegada da primavera com cores vibrantes e alegria. Esses festivais não apenas fortalecem a comunidade, mas também mantêm viva a conexão com os mitos e ensinamentos ancestrais. Cada uma dessas mitologias oferecia uma maneira de entender o mundo e lidar com suas incertezas. Elas influenciavam o cotidiano das pessoas, desde a maneira como plantavam e colhiam suas safras, até como celebravam nascimentos e lamentavam mortes. Os valores e ensinamentos contidos nesses mitos eram transmitidos de geração em geração, moldando as normas sociais, as leis e a moralidade. Nos templos e altares, os deuses eram adorados e suas histórias recontadas, mantendo viva a ligação entre o divino e o humano. Por exemplo, na Suméria, o ciclo das colheitas era visto como uma expressão da vontade dos deuses, e rituais específicos eram realizados para garantir boas safras. Na Grécia e em Roma, os festivais religiosos, como os Jogos Olímpicos e Saturnália, eram momentos em que a sociedade se unia para celebrar e honrar seus deuses. Na Índia, festivais como o Diwali, o Festival das Luzes, comemoram a vitória do bem sobre o mal, enquanto Holi celebra a chegada da primavera com cores vibrantes e alegria. Essas histórias e práticas religiosas também tinham um papel educacional, ensinando as gerações mais jovens sobre as virtudes e os perigos da vida. Os mitos de Hércules, por exemplo, ensinavam sobre coragem e sacrifício, enquanto as histórias de Krishna ilustravam a importância da devoção e da justiça. Os contos de Enki e Enlil na Suméria mostravam o poder da sabedoria e a necessidade de equilíbrio entre os elementos da natureza. Além disso, essas mitologias e religiões primitivas ajudavam a estruturar as sociedades, oferecendo uma explicação para as desigualdades e uma justificativa para as hierarquias. Os reis sumérios eram vistos como representantes dos deuses na terra, enquanto os faraós egípcios eram considerados divindades vivas. Na Índia, o sistema de castas foi influenciado pelas histórias e ensinamentos dos Vedas, criando uma estrutura social que perdurou por séculos. As mitologias e religiões primitivas eram, portanto, muito mais do que simples crenças. Elas eram o alicerce sobre o qual as civilizações antigas construíam suas vidas.
Entender essas histórias é crucial para compreendermos como nossos antepassados viam o mundo e como essas visões ainda influenciam nossa cultura e valores atuais. E se você está gostando deste mergulho no passado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para acompanhar mais vídeos como este. Vamos continuar explorando juntos as maravilhas da história da humanidade. Vamos mergulhar na fascinante estrutura social e econômica das civilizações antigas, explorando como elas se organizavam, dividiam suas responsabilidades e sustentavam suas economias. Esses aspectos moldaram o desenvolvimento de sociedades complexas e influenciaram profundamente as culturas que vieram depois. Nas antigas civilizações, a estrutura social era rigorosamente definida por classes e hierarquias. A sociedade suméria, por exemplo, era estratificada em várias camadas. No topo estavam os reis e os sacerdotes, que detinham o poder político e religioso. Abaixo deles vinham os nobres e os guerreiros, que defendiam a cidade-estado e gerenciavam as terras. Os comerciantes e artesãos formavam a classe média, responsáveis por produzir e trocar bens. Na base da pirâmide social estavam os camponeses e escravos, que trabalhavam arduamente na agricultura e nas construções. Cada classe tinha seus papéis e deveres claramente delineados, garantindo a estabilidade e o funcionamento da sociedade. Na Índia antiga, a sociedade era organizada de maneira semelhante, mas com uma particularidade: o sistema de castas. Este sistema dividia a população em 4 varnas principais: os brahmanes, que eram os sacerdotes e estudiosos; os kshatriyas, que eram os guerreiros e governantes; os vaishyas, que eram os comerciantes e agricultores; e os sudras, que eram os servos e trabalhadores manuais. Havia também os dalits, ou intocáveis, que realizavam as tarefas consideradas impuras. Esse sistema determinava não apenas a ocupação das pessoas, mas também seu status social e religioso. Os papéis de gênero também eram claramente definidos, com os homens ocupando a maioria dos cargos de poder e as mulheres geralmente restringidas a tarefas domésticas e de cuidado familiar. Na China antiga, a estrutura social era igualmente hierárquica. No topo estavam o imperador e sua corte, seguidos pelos nobres e altos funcionários. Os camponeses, apesar de sua posição mais baixa, eram respeitados por seu papel crucial na produção de alimentos. Abaixo deles estavam os artesãos e comerciantes, que, apesar de sua contribuição econômica, eram vistos com certa desconfiança pelas elites. No fundo da hierarquia estavam os escravos, que eram propriedade de seus senhores e não tinham direitos. A sociedade chinesa valorizava muito a educação e a sabedoria, e aqueles que passavam nos rigorosos exames imperiais podiam ascender a posições de prestígio, independentemente de sua origem social. A economia dessas civilizações era predominantemente agrária, baseada na agricultura, mas também incluía comércio e artesanato. A Suméria, com seu complexo sistema de canais de irrigação, era capaz de produzir excedentes agrícolas, o que permitiu o surgimento de cidades prósperas. Os mercados sumérios eram movimentados, com comerciantes vendendo grãos, tecidos e cerâmica. Além disso, os sumérios eram conhecidos por suas habilidades em artesanato, produzindo joias, ferramentas e armas que eram altamente valorizadas. Na Índia, a economia também se baseava na agricultura, com o cultivo de trigo, cevada e arroz sendo predominante. A Índia antiga era famosa por suas rotas comerciais que se estendiam até o Oriente Médio e a Ásia Central. Produtos como especiarias, tecidos e pedras preciosas eram trocados, promovendo uma economia vibrante e diversificada. O artesanato também era uma parte vital da economia, com tecelões, ferreiros e ceramistas produzindo uma variedade de bens para consumo interno e exportação.
A China antiga desenvolveu uma economia diversificada que incluía agricultura intensiva, produção artesanal e comércio. O arroz era a principal cultura, mas também cultivavam trigo e cevada. A seda, produzida pelos hábeis artesãos chineses, se tornou um bem de luxo altamente cobiçado e um dos principais produtos de exportação. A Rota da Seda, que conectava a China à Europa, facilitou o comércio de seda, especiarias e outros bens preciosos, promovendo intercâmbios culturais e econômicos. Os códigos de leis eram fundamentais para manter a ordem e a justiça nessas sociedades complexas. Um dos exemplos mais notáveis é o Código de Hammurabi da Mesopotâmia, um dos conjuntos de leis mais antigos do mundo. Este código abrangia diversos aspectos da vida, desde contratos comerciais até crimes e punições. Ele estabelecia a famosa regra de olho por olho, dente por dente, buscando um equilíbrio entre crime e castigo. O Código de Hammurabi não apenas regulamentava as interações econômicas, mas também protegia os direitos dos indivíduos, especialmente dos menos favorecidos, como mulheres e escravos. Na Índia, os Manusmriti, também conhecidos como as Leis de Manu, eram textos legais que delineavam as regras para o comportamento social e religioso. Essas leis cobriam uma ampla gama de tópicos, incluindo casamento, herança e punições para crimes. Elas reforçavam o sistema de castas e os papéis de gênero, estabelecendo uma estrutura rígida que guiava a vida cotidiana. A China antiga, por sua vez, tinha uma tradição legal baseada nos ensinamentos de Confúcio e outros filósofos. As leis eram menos codificadas que na Mesopotâmia ou Índia, mas o imperador e seus administradores usavam princípios morais e éticos para governar. O conceito de li, ritos, normas, era central, enfatizando a importância da harmonia social e do comportamento apropriado. A administração imperial estabeleceu um sistema de governança que incluía coleta de impostos, regulação do comércio e manutenção da ordem pública. Essas estruturas sociais e econômicas, sustentadas por sistemas legais rigorosos, permitiram que as civilizações antigas florescessem. A organização social garantiu que cada indivíduo soubesse seu lugar e deveres, enquanto a economia diversificada e regulamentada assegurava a prosperidade e a estabilidade. Os códigos de leis não apenas mantinham a ordem, mas também protegiam os direitos dos cidadãos e estabeleciam um sentido de justiça. Esses elementos combinados mostram como as antigas civilizações criaram sociedades complexas e resilientes. A organização em classes sociais e papéis de gênero, a economia baseada na agricultura, comércio e artesanato, e os códigos de leis como o Código de Hammurabi são exemplos de como essas culturas antigas desenvolveram sistemas sofisticados para gerir e sustentar suas comunidades. Agora vamos explorar os conflitos e guerras que marcaram as civilizações antigas, revelando como esses eventos moldaram a história e o desenvolvimento humano. Conflitos e guerras não eram apenas batalhas por territórios, eram confrontos que definiam culturas, políticas e sociedades inteiras. A Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização, foi palco de inúmeros conflitos. As cidades-estados sumérias, como Ur, Uruk e Lagash, frequentemente entravam em guerra umas com as outras por controle de terras férteis e recursos hídricos. Essas guerras eram caracterizadas por cercos prolongados e combates corpo a corpo. As estratégias militares incluíam o uso de formações em cunha e o emprego de carros de guerra, que proporcionavam vantagens táticas significativas. O impacto dessas guerras era devastador, resultando na destruição de cidades, a deslocação de populações e a mudança constante de fronteiras. No entanto, essas batalhas também levaram ao desenvolvimento de tecnologias militares, como a criação de armas de bronze e a fortificação de cidades.
Na Grécia Antiga, as guerras entre as cidades-estado eram comuns e influenciaram profundamente a cultura grega. A Guerra de Troia, imortalizada por Homero na Ilíada, é um exemplo famoso de conflito que misturava realidade e mito. Mais tarde, as guerras médicas entre gregos e persas marcaram a união das cidades-estado gregas contra um inimigo comum. As estratégias militares gregas eram inovadoras. Os hoplitas, soldados de infantaria pesada, lutavam em formação de falange, que era uma linha densa de soldados protegidos por grandes escudos e lanças longas. Essa tática se mostrou extremamente eficaz em batalhas como a de Maratona e as Termópilas. Os impactos dessas guerras foram vastos. Promoveram um senso de identidade compartilhada entre os gregos e estabeleceram a superioridade da cultura helênica sobre a Pérsia. O Império Romano, um dos maiores e mais duradouros da história, também foi forjado em meio a guerras incessantes. A série de guerras púnicas contra Cartago são exemplos clássicos. Essas guerras não apenas decidiram o destino do Mediterrâneo, mas também levaram ao desenvolvimento de táticas militares avançadas e inovações tecnológicas, como o Corvo, uma ponte de embarque usada para abordar navios inimigos. As legiões romanas, conhecidas por sua disciplina e eficiência, usavam formações flexíveis e armas como o gládio e o pilum. A vitória de Roma sobre Cartago solidificou seu domínio no Mediterrâneo, expandindo suas fronteiras e influenciando profundamente as culturas que conquistava. Na China antiga, os períodos de conflito, como a Era dos Estados Combatentes, foram momentos de grande inovação militar e mudança política. Durante este período, 7 estados poderosos lutavam pelo controle da China. As guerras eram brutais e frequentemente envolviam exércitos de centenas de milhares de soldados. As inovações tecnológicas incluíam o uso de bestas, carros de guerra e o desenvolvimento de fortificações complexas. As estratégias militares eram sofisticadas, incorporando espionagem, diplomacia e ataque surpresa. A unificação da China sob a dinastia Qin, após a conquista dos estados rivais, marcou o início de um império que duraria milênios, estabelecendo um sistema centralizado de governo e infraestrutura. Os impactos sociais e territoriais das guerras antigas eram profundos e duradouros. Em muitas civilizações, as guerras resultavam na redistribuição de terras e recursos, o que podia levar ao florescimento ou declínio de cidades e regiões inteiras. A guerra também tinha um impacto cultural, promovendo a migração de povos, a troca de tecnologias e a assimilação de culturas. Por exemplo, a expansão do Império Romano levou à disseminação da língua latina, da engenharia romana e do direito romano por toda a Europa. Além disso, as guerras também moldavam as hierarquias sociais. Em muitas sociedades, os guerreiros e líderes militares ganhavam status e poder, muitas vezes ascendendo a posições de liderança política. Os conflitos geravam heróis e lendas, cujas histórias eram contadas e recontadas, influenciando a cultura popular e a memória coletiva. As guerras não apenas destruíam, mas também criavam novas oportunidades para reconstrução e inovação. As estratégias militares evoluíram ao longo dos séculos, refletindo as necessidades e recursos de cada civilização. Na Suméria, a construção de muralhas e o uso de carros de guerra eram cruciais para a defesa e ataque. Na Grécia, a formação de falange e o uso de triremes no mar mostravam a adaptabilidade e engenhosidade dos gregos. Em Roma, a disciplina das legiões e a construção de estradas permitiam uma mobilização rápida e eficaz. Na China, as estratégias complexas de guerra de Estado incluíam a construção da Grande Muralha para proteger contra invasões e o uso de exércitos massivos para dominar o campo de batalha. A tecnologia de guerra também avançou com o tempo. As primeiras armas de bronze deram lugar às espadas de ferro e, eventualmente, ao uso de pólvora na China.
A construção de máquinas de cerco, como arietes e torres de assalto, permitiu que exércitos atacassem cidades fortificadas com maior eficácia. As inovações em transporte, como o uso de elefantes de guerra na Índia, mostravam a diversidade de estratégias utilizadas pelas civilizações antigas. Esses conflitos antigos nos mostram que a guerra era uma força constante na vida das civilizações, moldando fronteiras, culturas e sociedades. As guerras antigas nos lembram da resiliência e engenhosidade humanas, assim como das terríveis consequências da violência e destruição. A história desses conflitos oferece lições valiosas sobre liderança, estratégia e a busca incessante por poder e segurança. Vamos entrar em uma fascinante exploração do desenvolvimento do pensamento filosófico e científico nas culturas antigas. Esses avanços moldaram a base do conhecimento humano e influenciaram profundamente as gerações futuras. Em várias partes do mundo, grandes pensadores surgiram, oferecendo novas perspectivas sobre a vida, a natureza e a sociedade. Na China antiga, o pensamento filosófico floresceu com figuras como Confúcio. Nascido durante o período das primaveras e outonos, Confúcio ensinava sobre ética, moralidade e governança. Ele acreditava que a harmonia social podia ser alcançada através do respeito às tradições, às hierarquias familiares e à justiça. Seus ensinamentos, compilados nos Analectos, enfatizavam a importância da educação, da lealdade e do dever. Confúcio influenciou profundamente a cultura chinesa, moldando não apenas a filosofia, mas também a administração pública e a estrutura social. Seus princípios ainda são fundamentais na China e em outras culturas do leste asiático, destacando a relevância duradoura de suas ideias. Enquanto isso, na Grécia Antiga, o desenvolvimento do pensamento científico e filosófico alcançou novos patamares. Pitágoras, um dos primeiros filósofos gregos, fez contribuições significativas para a matemática e a filosofia. Ele é famoso por seu teorema sobre os triângulos retângulos, que ainda é ensinado em escolas ao redor do mundo. Pitágoras acreditava que os números eram a essência de todas as coisas, e sua escola de pensamento combinava matemática, música e espiritualidade. Esse enfoque interdisciplinar ajudou a estabelecer uma base para a ciência ocidental, influenciando pensadores posteriores como Platão e Aristóteles. Aristóteles, aluno de Platão, foi outra figura central no desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. Ele escreveu sobre uma vasta gama de tópicos, desde biologia e física até ética e política. Aristóteles desenvolveu a lógica formal, um sistema para a argumentação racional que é usado até hoje. Suas observações sobre a natureza e a classificação dos seres vivos formaram a base da biologia científica. A obra de Aristóteles teve uma influência duradoura, moldando a filosofia medieval e renascentista e deixando um legado que ainda permeia a ciência e a filosofia modernas. Na Índia antiga, o pensamento filosófico e científico também prosperou. Os textos védicos, especialmente os Upanishads, exploravam questões profundas sobre a natureza da existência, a realidade e a alma. Esses textos formaram a base do hinduísmo e influenciaram outras tradições filosóficas, como o budismo e o jainismo. Sábios como Gautama Buda desafiaram as normas estabelecidas e apresentaram novas maneiras de entender a vida e o sofrimento. A filosofia budista enfatizava a meditação, a moralidade e a sabedoria como caminhos para alcançar a iluminação. Essas ideias se espalharam pela Ásia, influenciando culturas e sistemas de crenças ao longo dos séculos. Além da filosofia, a Índia antiga também fez avanços significativos na ciência e na matemática. O conceito de zero, uma invenção indiana, revolucionou a matemática, permitindo o desenvolvimento de sistemas numéricos avançados.
Matemáticos indianos como Aryabhata fizeram contribuições importantes à álgebra, à aritmética e à astronomia. Suas obras foram traduzidas para o árabe e o latim, influenciando o pensamento científico no mundo islâmico e na Europa medieval. No mundo islâmico, durante a Idade Média, o pensamento científico floresceu em centros de aprendizagem como Bagdá, Córdoba e Cairo. Filósofos e cientistas como Avicena e Averroes traduziram e comentaram as obras de Aristóteles, ao mesmo tempo que faziam suas próprias contribuições à medicina, à física e à astronomia. Avicena, em particular, escreveu o Livro da Cura e o Cânone da Medicina, que foram usados como textos de referência na Europa por séculos. A ciência islâmica serviu como ponte entre a antiguidade clássica e o renascimento europeu, preservando e expandindo o conhecimento. As influências dessas ideias filosóficas e científicas antigas são imensas. A lógica aristotélica, por exemplo, moldou o pensamento acadêmico e científico no Ocidente. Os princípios éticos de Confúcio continuam a guiar as relações sociais e políticas na China. As descobertas matemáticas e astronômicas indianas são a base de muitos avanços tecnológicos modernos, e o pensamento islâmico ajudou a catalisar o Renascimento, um período de renovação cultural e intelectual na Europa. Esses pensadores e suas ideias nos mostram que o desenvolvimento do conhecimento é um processo contínuo e colaborativo, transcendente das fronteiras culturais e temporais. Eles nos lembram da importância de questionar, explorar e expandir nossos horizontes intelectuais. Ao estudarmos essas figuras e suas contribuições, vemos como cada uma delas ajudou a construir o mundo que conhecemos hoje, deixando um legado que ainda influencia nossas vidas e nossas sociedades. Vamos analisar a história da arquitetura e arte das civilizações antigas, explorando suas realizações mais impressionantes e os estilos artísticos que refletiam suas culturas únicas. Esses monumentos e obras de arte não apenas serviam a propósitos práticos e religiosos, mas também eram expressões poderosas de identidade e crença cultural. Na antiga Mesopotâmia, os sumérios construíram zigurates, estruturas maciças em forma de pirâmide que serviam como templos e centros administrativos. Um dos exemplos mais conhecidos é o zigurate de Ur, dedicado ao deus lunar Nana. Estas construções impressionantes eram feitas de tijolos de barro e erguiam-se em várias camadas, cada uma menor que a anterior, criando uma aparência escalonada. Os zigurates não eram apenas locais de culto, mas também simbolizavam a conexão entre a terra e o céu, demonstrando a importância da religião na vida cotidiana dos sumérios. Ao mesmo tempo, no Egito Antigo, a arquitetura monumental florescia com a construção das pirâmides. As pirâmides de Gizé, incluindo a Grande Pirâmide de Quéops, são maravilhas da engenharia que ainda hoje nos deixam maravilhados. Construídas como túmulos para os faraós, estas estruturas gigantescas foram projetadas para durar eternamente, refletindo a crença egípcia na vida após a morte. A precisão com que foram alinhadas e construídas, utilizando técnicas avançadas de medição e corte de pedra, mostra o nível extraordinário de habilidade dos arquitetos e trabalhadores egípcios. Na Grécia Antiga, os templos eram as principais realizações arquitetônicas. O Partenon, localizado na Acrópole de Atenas, é um dos exemplos mais icônicos. Dedicado à deusa Atena, o Partenon exemplifica a perfeição das proporções e o uso do mármore em grande escala. As colunas dóricas e os entablamentos esculpidos são características distintivas da arquitetura grega, e suas frisas e métopas, detalhadamente esculpidas, narram mitos e lendas que eram centrais à identidade grega. Esses templos não eram apenas locais de adoração, mas também símbolos da grandeza e do poder das cidades-estado gregas. Na Índia, a arquitetura dos templos também era extremamente significativa.
Os templos hindus, como o complexo de Khajuraho, são conhecidos por suas esculturas intrincadas e detalhadas que cobrem quase todas as superfícies. Esses templos eram mais do que lugares de adoração. Eram representações microcósmicas do universo, projetadas para guiar os devotos em sua jornada espiritual. As esculturas retratam deidades, animais e figuras humanas em poses dinâmicas, mostrando uma profunda integração entre a arte e a espiritualidade na cultura indiana. A arte da China antiga também produziu realizações arquitetônicas impressionantes, como a Grande Muralha. Construída para proteger o império de invasões, a muralha se estende por milhares de quilômetros e atravessa terrenos montanhosos e desertos. A construção da muralha envolveu o trabalho de centenas de milhares de pessoas e utilizou técnicas inovadoras para resistir ao tempo e aos ataques. Além disso, os palácios e templos chineses, como a Cidade Proibida em Pequim, exemplificam a grandiosidade e a sofisticação da arquitetura imperial chinesa. Além da arquitetura, as expressões artísticas dessas civilizações antigas revelam muito sobre suas culturas. Na Mesopotâmia, os relevos esculpidos, como os encontrados no Palácio de Assurbanipal, mostram cenas de batalhas, caçadas e rituais religiosos. Essas obras não só decoravam os palácios e templos, mas também serviam como propaganda, demonstrando o poder e a divindade dos reis. No Egito, a arte funerária, como as pinturas nas tumbas do Vale dos Reis, visava garantir uma vida após a morte bem-sucedida para os faraós. Essas pinturas detalhadas mostram cenas da vida cotidiana, rituais religiosos e o julgamento dos mortos. Os sarcófagos e as máscaras funerárias, como a famosa máscara de Tutankhamon, são exemplos notáveis da habilidade artística e da riqueza simbólica da cultura egípcia. Na Grécia, as esculturas de mármore, como o Discóbolo de Míron e as estátuas do Partenon, refletem uma busca pela perfeição humana e pela beleza idealizada. A atenção ao detalhe anatômico e a expressão emocional nas esculturas gregas influenciou profundamente a arte ocidental subsequente. As cerâmicas gregas, com suas figuras negras e vermelhas, também narravam histórias mitológicas e cenas do cotidiano, combinando função utilitária com alto valor artístico. Na Índia, a arte budista floresceu em forma de estatuária e pintura. As estátuas de Buda, como aquelas encontradas nas cavernas de Ajanta e Ellora, mostram uma serenidade e uma espiritualidade profundas. As pinturas murais dessas cavernas retratam a vida de Buda e outras figuras religiosas, oferecendo um vislumbre das práticas e das crenças espirituais da época. A escultura de pedra na Índia, tanto em templos hindus quanto budistas, é notável por sua complexidade e profundidade simbólica. Na China, a arte dos bronzes rituais durante a dinastia Shang exemplifica a habilidade metalúrgica e a importância dos rituais religiosos. Os bronzes decorados com desenhos intrincados e inscrições eram usados em cerimônias para honrar os ancestrais e os deuses. A porcelana chinesa, desenvolvida mais tarde, tornou-se altamente valorizada por sua beleza e durabilidade, influenciando as tradições cerâmicas em todo o mundo. Essas realizações arquitetônicas e artísticas das civilizações antigas não apenas demonstram a habilidade técnica e a criatividade dos povos antigos, mas também nos oferecem uma janela para entender suas culturas, crenças e valores. Os monumentos e artefatos que sobreviveram até hoje continuam a fascinar e inspirar, lembrando-nos da rica tapeçaria da história humana. Agora precisamos falar sobre a evolução da escrita e literatura das civilizações antigas, revelando como esses sistemas de comunicação transformaram a maneira como as sociedades registravam, transmitiam e preservavam conhecimento. A história da escrita começa na antiga Mesopotâmia, onde os sumérios desenvolveram o cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita do mundo.
Criado por volta de 5.000 anos atrás, o cuneiforme era inicialmente utilizado para manter registros comerciais e administrativos. Os escribas sumérios usavam estiletes de junco para fazer marcas em tábuas de argila úmida, criando uma forma de escrita composta por sinais em forma de cunha. Com o tempo, o cuneiforme evoluiu para registrar uma vasta gama de informações, desde leis e tratados até literatura e hinos religiosos. Uma das obras mais significativas escritas em cuneiforme é o Épico de Gilgamesh, uma epopeia que narra as aventuras do rei Gilgamesh de Uruk em sua busca pela imortalidade. Este épico não só é uma das primeiras obras literárias conhecidas, mas também oferece insights profundos sobre as crenças e valores da sociedade suméria. Na Índia Antiga, a escrita também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento cultural e religioso. Os textos védicos, escritos em sânscrito, são algumas das obras mais antigas e reverenciadas da literatura indiana. Os Vedas, compostos por hinos, cânticos e rituais, foram transmitidos oralmente por gerações antes de serem finalmente escritos. Esses textos formaram a base do hinduísmo e influenciaram profundamente a filosofia e a espiritualidade indiana. O Rig Veda, por exemplo, é uma coleção de hinos que celebram os deuses e a natureza, refletindo a visão de mundo dos antigos indo-arianos. A escrita em sânscrito permitiu a preservação e disseminação desses textos sagrados, garantindo que as práticas religiosas e os ensinamentos filosóficos fossem transmitidos de geração em geração. Na China antiga, a escrita evoluiu a partir de inscrições em ossos oraculares usados para adivinhação durante a dinastia Shang. Esses primeiros caracteres chineses, gravados em ossos e carapaças de tartaruga, eram utilizados pelos adivinhos para registrar perguntas feitas aos ancestrais e aos deuses. Com o tempo, a escrita chinesa se desenvolveu em um sistema complexo de logogramas, onde cada caractere representava uma palavra ou ideia completa. Este sistema permitiu a criação de registros detalhados e literários, incluindo obras filosóficas como os textos de Confúcio e Laozi. A escrita chinesa foi essencial para a administração do vasto império e para a preservação da cultura e da história chinesa ao longo dos séculos. No Egito Antigo, os hieróglifos eram utilizados para inscrever textos religiosos e administrativos em monumentos e papiros. Este sistema de escrita combinava elementos logográficos e alfabéticos, permitindo uma ampla gama de expressões escritas. Os egípcios acreditavam que os hieróglifos tinham um poder sagrado, sendo frequentemente usados em túmulos e templos para garantir a proteção divina na vida após a morte. Textos como o Livro dos Mortos detalhavam rituais e encantamentos necessários para a jornada da alma no além. A escrita hieroglífica era uma ferramenta poderosa para manter e transmitir a religião e a cultura egípcia. Os fenícios, uma civilização marítima do Mediterrâneo, desenvolveram um alfabeto que se tornou a base de muitos sistemas de escrita modernos. Este alfabeto fenício era simples e eficiente, consistindo de 22 letras que representavam sons consonantais. Sua facilidade de uso facilitou a adaptação por outros povos, como os gregos e romanos, que modificaram e expandiram o alfabeto para incluir vogais. Este desenvolvimento foi crucial para a disseminação da escrita e da alfabetização, permitindo que o conhecimento se espalhasse mais amplamente através de textos escritos. As obras literárias significativas dessas culturas não apenas entreteram, mas também educaram e preservaram as tradições e conhecimentos das sociedades antigas. O Épico de Gilgamesh não só narra aventuras épicas, mas também reflete sobre a mortalidade e a busca pelo sentido da vida. Os textos védicos fornecem uma visão detalhada das práticas religiosas e filosóficas da antiga Índia.
Na China, os Analectos de Confúcio compilam ensinamentos sobre ética e governança que moldaram a sociedade chinesa por milênios. No Egito, os textos funerários, como o Livro dos Mortos, revelam as crenças e rituais associados à vida após a morte. O impacto da escrita na preservação da história e da cultura é imenso. Sem a escrita, muitas das realizações e pensamentos dessas civilizações antigas teriam se perdido. A capacidade de registrar eventos, leis, contos e ensinamentos permitiu que o conhecimento fosse acumulado e transmitido através das gerações. A escrita transformou a memória coletiva das sociedades, permitindo que as culturas evoluíssem e se desenvolvessem de maneiras mais complexas. Os sistemas de escrita também permitiram a comunicação entre diferentes culturas, facilitando o comércio e a diplomacia. Documentos escritos, como tratados e acordos comerciais, ajudaram a estabelecer relações entre civilizações distantes. A troca de textos literários e científicos promoveu a difusão de ideias e inovações, enriquecendo as culturas envolvidas. Esses desenvolvimentos na escrita e literatura nos mostram a engenhosidade e a profundidade do pensamento humano. Eles destacam a importância da comunicação escrita na formação e preservação das culturas. Estudar esses textos antigos nos dá uma janela para as mentes e corações das pessoas que viveram há milênios, permitindo-nos apreciar e aprender com suas experiências e sabedorias. Vamos entender como as civilizações antigas viam o mundo espiritual e a vida após a morte, suas práticas místicas e esotéricas, e os rituais que eles realizavam para se conectar com o sobrenatural. Antes da Bíblia, essas sociedades tinham crenças profundas e variadas sobre o que acontecia além da vida terrena e como interagir com forças invisíveis. Na Mesopotâmia, os sumérios acreditavam em uma vasta gama de deuses e espíritos que influenciavam todos os aspectos de suas vidas. Eles viam o mundo espiritual como uma extensão direta do mundo físico, com deuses que controlavam elementos naturais como o sol, a lua, a água e o vento. A vida após a morte era sombria e desoladora, conhecida como o Kur, ou submundo, onde as almas dos mortos viviam uma existência pálida e sem alegria. Para garantir proteção divina e sucesso em suas empreitadas, os sumérios realizavam rituais elaborados e sacrifícios. Um exemplo significativo é o Festival de Akitu, que celebrava o Ano Novo e a renovação da ordem cósmica através de rituais que incluíam a coroação simbólica do rei e a dramatização das lutas entre os deuses. Os egípcios antigos tinham uma visão mais otimista da vida após a morte. Eles acreditavam que, após a morte, a alma embarcava em uma jornada para o submundo, onde seria julgada por Osíris, o deus dos mortos. Se o coração do falecido fosse mais leve que a pena da verdade, a alma era concedida a vida eterna nos campos de junco, uma versão paradisíaca do Egito. Os egípcios praticavam rituais complexos de mumificação para preservar o corpo, acreditando que a integridade física era essencial para a vida após a morte. Além disso, eles deixavam oferendas de alimentos, bebidas e objetos pessoais em tumbas para sustentar a alma no além. Na Grécia Antiga, a espiritualidade era profundamente interligada com a mitologia. Os gregos acreditavam em uma multiplicidade de deuses e deusas que residiam no Monte Olimpo e influenciavam diretamente a vida dos mortais. A vida após a morte era vista através das lentes do Hades, o submundo governado por Hades, o deus dos mortos. Dependendo de suas ações em vida, as almas poderiam ser enviadas para diferentes partes do Hades, como os Campos Elíseos, um lugar de paz e felicidade para os virtuosos, ou o Tártaro, um abismo de tormento para os malfeitores. Rituais de sacrifício, festas e oráculos eram práticas comuns para ganhar o favor dos deuses e buscar orientação para o futuro.
Na Índia antiga, as crenças espirituais eram dominadas pelo hinduísmo e pelo budismo. O hinduísmo descrevia um ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, conhecido como samsara, governado pela lei do karma. A meta espiritual era alcançar moksha, ou liberação deste ciclo, através da prática de dharma, dever, e devoção aos deuses. Os rituais védicos envolviam sacrifícios de fogo, yajna, e recitação de hinos para honrar os deuses e garantir prosperidade. No budismo, a prática espiritual focava em atingir a iluminação, nirvana, através do seguimento do nobre caminho óctuplo, que incluía práticas éticas, meditação e sabedoria. A China antiga tinha uma visão única do mundo espiritual, influenciada pelo confucionismo, taoísmo e as religiões populares. O taoísmo, por exemplo, enfatizava a harmonia com o Tao, o princípio fundamental que é a fonte de tudo no universo. A prática taoísta incluía meditação, exercícios respiratórios e rituais para se alinhar com as forças naturais. Os chineses também acreditavam na veneração dos ancestrais, realizando rituais para honrar os espíritos dos mortos e garantir sua proteção e bênção. Essas práticas místicas e esotéricas revelam a busca universal por compreensão e controle sobre o desconhecido. Rituais como os festivais sumérios, a mumificação egípcia, os sacrifícios gregos, os yajnas hindus e os rituais taoístas mostram como as culturas antigas tentavam conectar-se com o sobrenatural e assegurar um lugar favorável no mundo espiritual. Essas crenças e rituais não só ofereciam conforto e orientação, mas também estruturavam a vida social e política, influenciando as leis, a moralidade e a coesão comunitária. Exploramos como era o mundo antes da Bíblia, mergulhando nas fascinantes civilizações antigas e suas contribuições para a humanidade. Vimos a estrutura social complexa e as hierarquias rigorosas que moldaram sociedades como a Suméria, a Índia e a China. Desvendamos as estratégias militares e os impactos dos conflitos e guerras que definiram territórios e culturas. Adentramos o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico com figuras como Confúcio e Pitágoras, que deixaram um legado duradouro. Também exploramos as realizações arquitetônicas e artísticas, desde zigurates até templos majestosos. Observamos o surgimento da escrita e da literatura, com textos como o Épico de Gilgamesh e os Vedas, que preservaram e transmitiram conhecimento ao longo dos séculos. E, finalmente, refletimos sobre as visões espirituais e místicas que moldaram a compreensão do mundo e da vida após a morte nas sociedades antigas. Compreender o mundo antes da Bíblia enriquece nossa perspectiva sobre a história bíblica. Essas antigas civilizações lançaram as bases para muitos dos conceitos e práticas que encontramos nas Escrituras. Ao conhecer suas histórias, podemos apreciar melhor a complexidade e a riqueza cultural que precederam e influenciaram os textos bíblicos. A exploração dessas sociedades nos permite ver como a busca pelo entendimento do divino e do humano é uma constante na história da humanidade. Agora, para aqueles que ficaram até o fim, vamos compartilhar algumas curiosidades fascinantes que não se encaixaram nos tópicos principais. São as curiosidades das glórias sem fim. Você sabia que a cidade de Mohenjo-Daro, na antiga civilização do Vale do Indo, possuía um sistema de drenagem tão avançado que rivalizava com muitas cidades modernas? As ruas eram planejadas com canais de escoamento que levavam a água diretamente para fora da cidade, um feito impressionante para aquela época. Outra curiosidade interessante é sobre a antiga China. Durante a dinastia Han, havia uma figura lendária chamada Zhang Qian, que é considerado o pioneiro da Rota da Seda. Ele foi enviado em missões diplomáticas e comerciais que estabeleceram as primeiras conexões entre a China e o mundo ocidental. Graças às suas viagens, mercadorias como seda, especiarias e ideias culturais
começaram a fluir entre Oriente e Ocidente, abrindo caminho para uma das rotas comerciais mais importantes da história. Falando em rotas comerciais, você sabia que a cidade de Petra, na atual Jordânia, era um importante centro comercial na antiguidade? Esculpida nas rochas, Petra foi um ponto de encontro crucial para comerciantes que viajavam entre o Oriente Médio e o Mediterrâneo. Suas estruturas monumentais, incluindo o famoso tesouro, refletem a riqueza e a importância desta cidade no passado. E para os amantes de astronomia, a antiga Babilônia era famosa por seus avanços nesse campo. Os babilônios desenvolveram métodos complexos para observar e registrar movimentos astronômicos, que usavam para prever eventos como eclipses e elaborar calendários precisos. Suas contribuições foram tão significativas que influenciaram os gregos e, eventualmente, a ciência astronômica em todo o mundo. Agora, vamos dar uma pequena prévia do nosso próximo vídeo. Vamos explorar um tema que intriga muitas pessoas: os mistérios das civilizações perdidas. Vamos investigar sociedades antigas que desapareceram misteriosamente, suas culturas, suas realizações e as teorias sobre o que aconteceu com elas. Se você é curioso sobre lugares como Atlântida, a civilização maia ou os mistérios das linhas de Nazca, este será um vídeo que você não vai querer perder. Antes de encerrar, quero lembrá-lo de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos vídeos futuros. Deixe um comentário abaixo com suas opiniões e sugestões sobre o que mais você gostaria de ver. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo conteúdo que enriquece nosso conhecimento sobre o passado. Até o próximo vídeo.